Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eli da Casa Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal em que vamos falar sobre o temperamento do Bull Mastiff inglês. Hoje, um dos que tem mais visualização no canal é exatamente um vídeo sobre temperamento. Isso que eu gravei há quase 2 anos e obviamente de lá para cá eu adquiri muito mais conhecimento, conversei com muito mais responsáveis por Bull Mastiffs, com muito mais criadores. Então hoje eu considero que eu estou com muito mais conteúdo do que aquela época, de modo que eu vou apagar aquele vídeo e esse aqui vai ser o substituto, como o guia definitivo de temperamento do Bull Mastiff. Porque essa é sem dúvida uma das perguntas que eu mais recebo. Tanto de gente que quer saber se ele realmente vai funcionar para a guarda, quanto de pessoas que, considerando que ele é um cão de guarda, querem saber como vai ser a interação desse cão com os membros da família, com crianças, com amigos que forem visitar. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Se você é novo aqui, já se inscreve. E para você, todos vocês que estão me assistindo, os inscritos e não inscritos, clica aqui no like e, se possível, deixa um comentário, porque assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Hoje, em língua portuguesa, seguramente eu sou o único que tem produzido conteúdo para falar sobre o Mastiff inglês, e o que eu te peço como uma retribuição por esse tempo que eu estou doando aqui para produzir o conteúdo é simplesmente interaja comigo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos lá. Eu fiz aqui uma lista de coisas, então se prepare para um vídeo de boa duração, porque eu quero falar tudo o que eu entendo relevante sobre o temperamento do Bull Mastiff. A primeira coisa é entender a história da raça, porque a forma como se forja um cão diz exatamente para o que ele funciona. Por isso que eu sempre acho muito complicado a gente ficar comparando raças, porque muitas vezes a gente olha a história de cada uma dessas raças que estão sendo comparadas e percebe que foram forjadas aquelas seleções de cães por gerações e gerações para finalidades distintas. Então, é a mesma coisa que eu disse assim, olha, o que você acha sobre sal e açúcar? Compare. Você vai dizer, não tem como comparar sal e açúcar, porque cada um tem uma finalidade distinta e a gente precisa ter isso em mente. O Bull Mastiff é uma raça que nasceu na Inglaterra, do século XVIII para o século XIX, em que, em dado momento, a caça se tornou ilegal. E o proprietário de grandes terras, grandes fazendas, ele precisava impedir que alguém caçasse em seu território. Infelizmente, à época, muita gente faminta, às vezes até para comer, caçava, mas se aquela pessoa fosse pega, obviamente o próprio dono da fazenda seria responsabilizado, porque aquela caça teria sido feita em sua propriedade. Então esses grandes proprietários contratavam ali os gamekeepers, que eram os donos, os guarda-caças, que eram funcionários que fariam a ronda, principalmente no período noturno daquela propriedade, para evitar que algum caçador atuasse ali. E à época se precisava de um cão que fosse para auxiliar esse funcionário, um cão silencioso, porque ele não podia latir a quilômetros de distância e deixar o caçador furtivo escapar, mas ele também precisava, uma vez que encontrasse, se deparasse com esse indivíduo, capturá-lo para que o guarda-caças prendesse aquele indivíduo e levasse às autoridades. Então, após cruzarem vários tipos de cães, né, até porque naquela época o conceito de raça não é como hoje, tão bem definido, então cruzaram um tipo Bull, que a gente diz que é o antigo Bulldog inglês, que era um cão muito diferente dos Bulldogs ingleses atuais. Ele estaria muito mais próximo do que hoje é um Pitbull, que era um cão com muita agressividade, só que um cão pequeno, não teria força suficiente para capturar um invasor, para conter um invasor. E de outro lado você tinha um cão tipo Mastiff, né? Que aí esse cão tipo Mastiff, ele em todos os países da Europa, você tem lá o Mastiff inglês, o Mastiff espanhol, o Mastiff francês, que é o próprio Dog de Bordeaux. Então, na Inglaterra cruzou esse Mastiff inglês, que era um cão grande, um cão com muita força, com um temperamento mais equilibrado, um cão mais calmo. Então, da junção dessas duas raças, nasce o Bull Mastiff, o Night Dog Gamekeeper, ou seja, o cão noturno do guarda-caças. E então, é essa raça que a gente está tentando explicar o temperamento aqui nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que o ataque do Bull Mastiff é não letal, porque à época não se poderia ter um cão que cancelasse o CPF do invasor, falando em bom português. Ele não podia matar o caçador furtivo, porque o objetivo não era matar,
era levar as autoridades, porque, veja, se ele matasse, aí o dono da fazenda arrumaria um problema pior, porque ele estaria impedindo uma caça ilegal, cometendo um outro crime ainda mais grave, que era o homicídio. Então o cão precisava capturar, manter o invasor controlado, até que o guarda-caças chegasse para entregar aquela pessoa às autoridades. E aí, nesse contexto, entenda, o Bull Mastiff pode matar um ser humano? Claro que pode, porque enquanto ele encontrar resistência, ele vai morder, ele vai machucar. E a gente sabe que isso, às vezes, num contexto de uma luta por um tempo, vai levar a pessoa a óbito, nem que seja por hemorragia. Então, é um cão que pode matar, sim, mas não é a essência da raça esse ataque letal. E eu, pessoalmente, acho, essa ideia muito interessante, porque, sendo muito sincero, eu espero que um cão como o Bull Mastiff cumpra a função dele. A principal função de um cão de guarda é a dissuasão. O sujeito tem que olhar o cão e dizer, não, vou procurar outra casa, essa aqui eu não quero. Mas, caso aconteça uma invasão, e eu peço a Deus que isso não aconteça, porque a gente está trabalhando como se fosse um seguro. A gente tem o cão de guarda, mas para que ele nunca funcione efetivamente no ataque, no embate. Mas, se um dia acontecer, eu prefiro que o meu cão deixe a pessoa acuada num canto, para que a polícia possa prendê-la e dar o encaminhamento para essa pessoa, do que efetivamente mate. Eliezer, mas entre a vida da sua família e a vida do bandido, eu não tenho nem que responder essa pergunta, porque a resposta é óbvia. Mas eu vejo também por outro lado. A chance de um invasor entrar na minha casa, tendo no caso 6 Bull Mastiffs, é isso aqui. Já a chance de o meu cão se deparar com algum invasor, entre aspas, um estranho convidado, é o pintor que eu contratei para fazer a pintura, é o piscineiro que infelizmente eu precisei trocar, ou é um amigo que eu recebo na minha casa pela primeira vez, um parente vindo de um local distante. Infelizmente, esses acidentes podem acontecer. E eu prefiro que nessa hipótese, o meu cão, se deparando sozinho com aquela pessoa, não a mate, pelo menos, já é uma tragédia ele atacar essa pessoa, mas que se atacar não a mate, do que um cão que de fato vai levar aquela pessoa a óbito. Isso é gosto pessoal. Há pessoas que digam, não, eu quero um cão agressivo, que vai para cima e cancela o CPF, ok. É um direito seu fazer essa escolha, mas o Bull Mastiff não é um cão apropriado para isso. Eliezer, todos são assim? Claro que não, gente. A primeira coisa que vocês precisam entender sobre sinofilia, sobre seleção genética de cães, é que quando você fala sobre características de uma raça, tenham em mente que você fala sobre aquilo que acontece com a maior parte dos indivíduos. Não quer dizer que todos os indivíduos vão se comportar assim. Eliezer, todo Bull Mastiff vai atacar um invasor? Não. Infelizmente, nascem cães com temperamento muito ameno, que não vão servir para a guarda. Isso é uma verdade. Mas haverá também aqueles que vão atacar e matar o invasor. Como você vai saber? Simplesmente com o tempo. Você vai comprar um filhote, e esse filhote é uma expectativa que você vai ter em torno de como ele vai se comportar. Mas você efetivamente vai saber o que esse filhote vai realizar quando ele for um cão entre 18 e 24 meses. É assim que funciona. Então, esse é um ponto importante. E isso não é só no Bull Mastiff. Em qualquer raça que você procurar. Vamos pegar aqui, ó, uma das seleções mais sofisticadas de cães do mundo. Pastor alemão, linha de trabalho. Mesmo dentro do pastor alemão linha de trabalho, você vai ter indivíduos que são muito agressivos, indivíduos que são mais ou menos agressivos e indivíduos que não são agressivos. Isso faz parte da seleção genética. Genética não é uma ciência exata. Então, guarde isso em mente. Quando eu falo sobre o Bull Mastiff, temperamento, eu me refiro àquilo que se espera e o que comumente acontece. Não necessariamente significa que todos os indivíduos se comportem dessa forma, porque cada cão é um cão, tá? Agora, vamos lá. A gente fala muito sobre o Bull Mastiff, essa capacidade que ele tem de observar uma situação e fazer uma leitura. E isso eu lhe garanto que é uma verdade. Por exemplo, vou contar uma história que aconteceu aqui em casa. Certa vez, eu chamei aqui uma pessoa para fazer a dedetização e eu não estava em casa na hora, minha esposa que recebeu a pessoa, e ela veio com um sujeito passeando aqui pelo jardim, o sujeito lá borrifando veneno para baratas e tal. Então ela foi prendendo os cães, só que a nossa estrutura não permite prender todos os cães ao mesmo tempo, porque como vocês, para quem não conhece minha estrutura, sabe que eu evito deixar os cães em baias. Então cada um tem o seu, como se fosse
o seu local, né, que tem grama, que tem a casinha dele, tem tudo ali, mas é um local mais amplo. Então, de forma que o que ela ia tendo que fazer? Quando ela colocava um cão numa parte, para isolar, e aí o vinho dedetizador passava ali o veneno, esse cão ia na sequência, outro então ali ia revezando. Só que em algum momento, ela precisou, alguém chamou o interfone, ela precisou sair. No que ela saiu, os cães alteraram o comportamento imediatamente. Porque estando com ela, eles estavam tranquilos. Quando ela saiu, os cães começaram a latir para esse sujeito. De forma que ele até comentou assim, depois de 5 segundos que ele estava aqui, que ela saiu, ele voltou, foi atrás dela e falou, não, moça, eu vou esperar você voltar, porque eu não vou ficar sozinho lá com eles, não. É isso que a gente fala sobre essa capacidade de distinguir um invasor de um convidado. Não é que o cão tenha um sexto sentido. Eu até acho que tenha, mas como não é comprovado cientificamente, eu vou dizer que é o cão saber ler a expressão corporal do seu dono. Ele olha e percebe quando aquela pessoa está numa situação em que ela está ameaçada, em que ela se sente ameaçada, numa situação em que ela está tranquila, está calma. Agora, qual é uma meta da Casa Silva em relação a temperamento? A minha meta são cães que, diante de pessoas estranhas, acompanhadas da minha pessoa, né, na minha companhia, o meu cão não vai latir, ele vai ficar quieto no lugar dele, reservado. Ele não vai partir para cima, mas ele também não vai ali abanando o rabinho, procurando um carinho de uma pessoa que ele não conhece. Essa é a minha meta, é para isso que eu dirijo a minha seleção. Mas o Bull Mastiff, sim, é um cão que tem essa capacidade de leitura do que é um estranho convidado, do que é efetivamente um invasor. Com as crianças, são cães muito apegados. E a gente nota que da parte deles existe até assim uma coisa de medir a força, de dosar a força quando lida com as crianças. É incrível, às vezes tá aqui o Bernardo, aí o Chico, por exemplo, que é o cão que tem mais proximidade com a família, eu solto o Chico vai uma bala que eu falo, Jesus, vai atropelar o menino, mas quando ele chega a 1 metro de distância, ele dá uma freada e chega perto dele, calmo. As fêmeas, inclusive, muitas, elas chegam perto dos meus filhos, Bernardo tem 4 anos de idade, elas abaixam a cabeça, em sinal de dizer assim, olha, eu não vou te machucar, eu quero brincar com você. Isso é fato. Eu vou filmar depois e mostrar para vocês isso no Instagram. Elas se aproximam e elas abaixam a cabeça. Então é um cão que, mesmo grande, ele interage muito bem com crianças. É óbvio que eu nunca deixo os meus cães soltos com os meus filhos e sem supervisão, porque tanto o cão precisa ser observado quanto a criança, que às vezes, sei lá, dá na cabeça da criança, dá uma paulada na cabeça do cachorro, sei lá, pode acontecer, né? Então a gente tem que estar por perto para sempre observar, tá? Mas são cães ótimos com a família, apesar do tamanho, não oferecem nenhuma resistência. Beleza. Eliezer, é o seguinte, eu preciso de um cão que seja letal, eu preciso de um cão que morda, que estraçalhe. Vou te dar uma opinião? Não compre um Bull Mastiff. Compre cão de outra raça. Poxa, existem pastores alemães excelentes para isso, Rottweiler, presa canário, fila brasileiro, dogo argentino. Existem muitos cães com esse perfil. Compre outra raça. Eu não tenho problema de perder clientes aqui no meu canil. O que eu não quero é que alguém leve para casa algo quando na verdade queria levar outra coisa. Ou seja, eu não quero frustrar a expectativa das pessoas. O cão de guarda, ele precisa atender a expectativa daquele que o adquire. É óbvio que um filhote é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe se efetivamente vai acontecer. A seleção, ela existe para que a gente aumente a probabilidade de que o filhote seja aquilo que a gente deseja. Ou seja, aumentar a nossa taxa de assertividade. De acerto, melhor dizendo. Mas nunca se sabe o que vai acontecer. Então, se você realmente precisa de um cão que tenha muita agressividade, você mora numa área muito perigosa, opte por outras raças. Só que saiba, um cão agressivo, um cão que não tolera estranho, que tenha muita ojeriza, ele é como uma arma. Você vai ter que saber manejar com muito cuidado. Porque se em algum momento você dormir no ponto e o seu cão escapar, por exemplo, aqui todos os meus canis, quando eu coloco o cachorro, eu coloco um cadeado, porque eu tenho que ter certeza de que aquela porta não vai se abrir. Então você vai ter que tomar muitos cuidados. Por que eu tomo aqui na minha casa? Porque eu tenho muitos cães. E às vezes o meu maior medo não é nem que ele ataque alguém que esteja aqui, um familiar, um amigo. É que às vezes ele se solte e vá procurar briga e acabe atacando outro cão. Então aqui eu adoto esse modelo de ultra cuidado, porque para mim é importante tendo 6 cães. Agora, se eu tivesse aqui 1 ou 2 cães, eu seria muito mais tranquilo no trato, porque eu conheço e sei exatamente como a raça se comporta. É uma raça, é um cão que
pensa antes de atacar. É sempre assim. Ele observa, lê e vai para cima ou não. Depende da situação. Essa é a ideia. Então, se você quer um cão que seja muito agressivo, procura outras raças, não tem problema nenhum contar isso. Eu sempre digo, gente, raça é igual peça de roupa. A que não serve para um, serve para outro. Mas o que a gente não pode é ficar querendo, não, é que eu gosto de chapéu. O cara que curte boné tá errado. Pelo amor de Deus, gente. Quantos comentários eu já tive em vídeos aqui de gente, é isso, eu prefiro aquele outro. E olha, tá tudo certo. Se você prefere outra raça, tá tudo bem. Só não me enche o saco. Só não fique aqui me perturbando, porque o que eu tenho, eu digo exatamente o que é. E quem compra um Bull Mastiff sabe exatamente o que está levando para casa, porque a gente tem essa ideia de eu ofereço para a pessoa aquilo que ela efetivamente precisa. E ela sabe exatamente o que ela está levando para casa. Vamos ver se tem mais coisa aqui para falar. Por que eu escolhi o Bull Mastiff? Olha, pela reunião de todas essas coisas. Um cão de guarda que se impõe pelo tamanho. Eu sempre digo, se o sujeito viu o seu cão de guarda e entrou na sua residência, o seu cão já falhou. Ainda que ele ataque o sujeito, o seu cão de guarda já falhou. Porque o principal dever do cão de guarda é a dissuasão. O sujeito tem que olhar e falar, Deus me livre, estou fora, vou procurar outro lugar para roubar. Esse é o primeiro ponto. Então, pela aparência, o Bull Mastiff já dissuade qualquer um, porque é um cão realmente imponente, é um cão poderoso, é o gigante protetor da família. Segundo, que é uma raça extremamente silenciosa. Então, se o teu Bull Mastiff latir, é bom você ir atrás, porque alguma coisa deve estar acontecendo. Ele não é um cão que distribui latidos. Tanto é que eu tenho 6 cães e uma vez eu perguntei para um vizinho, meses e meses depois que eu já estava aqui com esses cães, e aí, você tem ouvido alguma coisa? Ele, ouvido o quê? Eu falei, meus cães, você tem cachorro? Eu só sei daquele que fica lá na garagem. Você tem mais que aquele? Quando eu fui falar para ele que tinha outros cães, ele, não, cara, nunca ouvi nada. Eu só ouço da garagem, que é o que fica ali, né? Próximo, late quando passa alguma coisa. Mas é isso, o Bull Mastiff é um cão muito silencioso, muito tranquilo. Estou aqui conversando com vocês esse tempo todo e eles estão ali guardados como tem que ser. É uma raça mais quieta, mais calma. Então não é um cão que precisa de muita atividade. Não é um cão que, se você não exercitar, ele vai sair destruindo tudo. Eu acho uma raça apaixonante. E espero que eu tenha conseguido transmitir nesse vídeo um pouco do Bull Mastiff inglês. Se você tem alguma dúvida, algo que eventualmente não tenha abordado ou respondido nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Para você que está assistindo, depois que assistir, vai nos comentários, que de repente eu possa ter feito uma complementação interessante que vai agregar para você. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo vídeo. Um abraço. Eli, da Casa Silva.